verso sombrio apresenta Contos de Terror Reais, O Cantor do Diabo. No dia 30 de março de 1981, uma tragédia abalou os corações dos fãs do famoso cantor Lindomar Castilho. O sucesso e o brilho nos palcos contrastavam com um lado obscuro de sua personalidade. Ninguém poderia imaginar que por trás daquela voz doce e apaixonante havia um homem ciumento, possessivo e violento. Sua ex-mulher, a talentosa cantora Eliane Aparecida de Gramont, tornou-se vítima de sua ira doentia. O casamento deles foi um verdadeiro inferno marcado por abusos físicos e emocionais. Eliane precisou abandonar sua carreira de cantora para escapar das garras desse monstro. A noite fatídica no bar Belle Époque, em São Paulo, ficou gravada na mente de todos que presenciaram o terror desenrolando-se diante de seus olhos. Lindomar surgiu como uma sombra sinistra, com a arma apontada para Eliane, que estava ali para realizar sua paixão pela música. Em questão de segundos, tiros ecoaram pelo ambiente, levando a vida da talentosa artista e também ferindo o violonista Carlos Roberto da Silva, primo do próprio assassino. O cenário de horror foi agravado pelo fato de que o crime foi cometido com plena consciência e premeditação. Lindomar, enraivecido por uma suposta traição de Eliane com seu próprio primo, entrou no bar com a intenção de fuzilá-la, como afirmou o ex-ministro da Justiça Márcio Tomás Bastos, que representava a família da vítima. O julgamento de Lindomar Castilho dividiu a sociedade, com manifestações apaixonadas de ambos os lados. Feministas protestavam contra a cultura machista e o comportamento violento, enquanto um grupo autodenominado Os Machistas ofendia e atacava fisicamente as mulheres que exigiam justiça. A defesa do cantor tentou alegar que o crime foi motivado por uma força da emoção, buscando amenizar sua pena, mas suas desculpas não encontraram eco na justiça. A verdade era que Lindomar Castilho havia sido consumido por uma escuridão avassaladora, um ódio irracional que culminou em uma noite infernal de tragédia. Após um período de prisão, Lindomar acabou ganhando a liberdade, para a surpresa de muitos. Alegou, anos depois, que não entendia o que o dominou naquele fatídico momento, como se tivesse sido possuído por uma emoção violenta e incontrolável. Mas suas palavras não foram suficientes para apagar o horror que ele trouxe ao ceifar a vida de uma mulher talentosa e cheia de sonhos. Mesmo após a liberdade, as sombras do passado o perseguiram, e seu disco Muralhas da Solidão soava como um lamento melancólico por tudo o que havia perdido, inclusive a si mesmo. Até hoje, a história de Lindomar Castilho e Eliane Aparecida de Gramont é lembrada como uma história sombria de possessão, ciúmes doentios e um crime brutal, que deixou uma cicatriz indelével na música e na memória daqueles que testemunharam o auge e a queda do cantor, assombrado pela sua própria tragédia. O Maníaco do Parque. Era uma vez um parque aparentemente tranquilo, mas que escondia um segredo sombrio e aterrador. Francisco de Assis Pereira era um ser sinistro que aterrorizava a cidade com seus atos hediondos. Com um olhar cativante e uma lábia persuasiva, Francisco iludia suas vítimas com falsas promessas de trabalho promissor. Atraía-as para o parque, onde afirmava que faria fotos para um catálogo de beleza. No entanto, por trás dessa fachada doce e encantadora, residia um verdadeiro monstro. O assassino tinha um padrão cruel. Escolhia mulheres jovens de cabelos longos e escuros para serem suas presas. Na mata sombria do parque, Francisco se transformava em um predador implacável, torturando suas vítimas física e psicologicamente, enquanto lhes mostrava os terríveis cadáveres de outras moças que haviam sucumbido às suas garras cruéis. O prazer doentio de Francisco residia em provocar dor e sofrimento. Ele se autoproclamava um canibal, alimentando-se do medo e do desespero de suas vítimas indefesas. Seus olhos brilhavam de satisfação enquanto as via implorar por suas vidas, mas suas súplicas caíam em ouvidos surdos, incapazes de sentir compaixão. Sua mente distorcida e perturbada revelava traumas do passado, onde ele próprio havia sido vítima de abuso sexual. A partir daí, um monstro foi criado, impulsionado por um desejo insano de dominar e destruir a beleza feminina.
A cada assassinato, a sensação de poder crescia, alimentando sua insanidade. A imprensa o nomeou de maníaco do parque e a cidade inteira vivia sob o manto do terror. A população clamava por justiça, enquanto as autoridades caçavam o assassino em uma corrida contra o tempo para evitar novas vítimas. Quando finalmente capturado, Francisco confessou seus atos horrendos, mas sua mente instável o levou a mudar o número de mulheres que havia matado várias vezes. Sua sede por violência e suas palavras arrepiantes ecoavam nas mentes de todos. Diante do tribunal, Francisco foi considerado semi-imputável, uma criatura cuja mente não tinha total capacidade de discernimento, mas isso não amenizou a gravidade de seus crimes hediondos. Ele foi condenado a 268 anos de prisão, mas o horror que deixou em seu rastro nunca seria apagado. O maníaco do parque deixou um legado de terror, um aviso sombrio sobre o mal que pode habitar as sombras mais obscuras da mente humana. Sua história assustadora ecoa até hoje, lembrando a todos que, por trás de um sorriso encantador, pode habitar o verdadeiro horror. Os Nardones. Era uma noite escura e sombria em São Paulo, onde as pessoas pareciam pressentir o mal que se aproximava. No prédio da Zona Norte, um terrível destino aguardava a inocente Isabela Nardoni, uma criança de apenas 5 anos. Sob os cuidados do pai, Alexandre Nardoni, e da madrasta, Ana Carolina Jatobá, Isabela não tinha ideia do horror que a aguardava. Naquele fatídico dia de março de 2008, a criança foi levada para o apartamento do 6º andar, onde o terror se iniciaria. A tela de proteção, outrora segurança para Isabela, foi cruelmente cortada, selando seu destino trágico. Enquanto a noite avançava, a polícia chegou ao local, descartando rapidamente a hipótese de acidente, pois sinais macabros apontavam para um crime horrendo. Gotas de sangue, marcas de violência, o apartamento guardava segredos terríveis. E entre sombras, o depoimento de um vizinho ecoava, revelando que gritos angustiantes de uma criança pedindo socorro tinham ecoado nos corredores antes da tragédia. O casal tentava se esquivar, dando versões conflitantes, mas a verdade horrenda emergia com cada evidência encontrada. Isabela foi brutalmente estrangulada, agredida antes de ser lançada do 6º andar como um peão num tabuleiro macabro. O pesadelo só se agravava com o decorrer das investigações. Vestígios da tela de proteção no pai, sangue da filha em suas roupas, a perversidade do crime se revelava sem escapatória. A frieza com que Alexandre e Ana Carolina agiram causava arrepios, como se fossem seres destituídos de alma e empatia. Ana Carolina de Oliveira, mãe de Isabela, trouxe à luz as ameaças que recebera do próprio pai da menina, num triste e sinistro prenúncio do que estava por vir. O relacionamento conturbado do casal e suas atitudes cruéis desencadearam uma espiral de terror que culminou na morte da pobre criança inocente. A justiça, enfim, se ergueu, e o julgamento levou à condenação do casal. Alexandre Nardoni, o próprio pai da vítima, recebeu uma pena avassaladora de 31 anos, 1 mês e 10 dias. Ana Carolina Jatobá, a madrasta sem piedade, foi sentenciada a 26 anos. O horror do crime triplamente qualificado abalou a todos que acompanharam o julgamento. Isabela Nardoni, a doce menina que teve seu destino ceifado nas garras da maldade, tornou-se uma história de terror que ainda ecoa nos corações daqueles que se lembram desse terrível caso. A escuridão continua a marcar aquele prédio, como se guardasse a memória da tragédia, alertando a todos sobre os monstros que podem habitar até mesmo lugares que deveriam ser seguros e acolhedores. Ana Carolina foi solta neste ano devido à justiça conceder progressão para regime aberto. O caso Bruno. Era uma noite escura e chuvosa, típica de pesadelos e histórias macabras. Naquele local isolado, cercado por densas matas, encontrava-se o sinistro sítio de Bruno Fernandes, o ex-goleiro do Flamengo. Poucos conheciam os segredos ocultos daquele lugar, mas os corvos que sobrevoavam a propriedade pareciam saber algo que o mundo desconhecia. Elisa Samúdio, uma jovem e bela mulher, tinha um vínculo obscuro com Bruno, fruto de um relacionamento clandestino e proibido.
Desesperada para que o ex-goleiro assumisse a paternidade do filho que tiveram, ela viajou até aquele local com o bebê em seus braços, buscando um acordo que nunca poderia imaginar quão terrível seria. Os dias se passaram e o mistério pairava sobre o desaparecimento de Elisa. Os corvos, espectadores silenciosos, testemunharam o horror que se desencadeou naquelas terras sombrias. A polícia recebeu uma denúncia sinistra. Elisa havia sido espancada e assassinada no sítio de Bruno, mas o bebê ainda estava lá, entregue a um estranho e levado a lugar desconhecido. As buscas na propriedade foram aterrorizantes, revelando vestígios sinistros, fraldas ensanguentadas, roupas femininas, uma passagem de avião com um nome ilegível. Os corvos grasnavam, como se quisessem revelar a verdade oculta por trás daqueles horrores. Um adolescente envolvido no crime horrendo confessou em detalhes a barbárie que presenciou. Segundo ele, Elisa foi brutalmente agredida por ordem de Bruno antes de ser entregue a um homem misterioso apelidado de Bola. Esse homem, supostamente um ex-policial, teria sido o executor cruel da morte da jovem e, em um ato macabro, esquartejou seu corpo e o alimentou os cães Rottweiler, como se fossem criaturas demoníacas ávidas por sangue e carne humana. Os segredos mais sombrios daquela propriedade maligna emergiram à luz. A verdade cruel não poderia mais ser escondida e a polícia indiciou Bruno e seus cúmplices pelos crimes hediondos: homicídio, sequestro, ocultação de cadáver, formação de quadrilha e corrupção de menores. As sombras daquele sítio pareciam se alongar, engolindo os responsáveis pelas atrocidades cometidas ali. As almas atormentadas de Elisa e de todos os envolvidos naquele horrendo ato pareciam vagar pela propriedade, deixando um rastro de terror e desespero. A fama de Bruno, outrora glorioso, agora estava irremediavelmente manchada, condenado à prisão por seus pecados. O caso do goleiro Bruno tornou-se uma história de terror, uma tragédia que assombrou a sociedade. Os corvos continuavam sobrevoando aquele sítio sinistro, como se fossem espectadores das sombras que pairavam sobre aquele lugar maldito. O passado sombrio de Bruno e a desgraça que ele trouxe à vida de Elisa e do inocente bebê não seriam esquecidos, marcados para sempre pela escuridão que os cercava. O pesadelo estava longe de terminar, pois a justiça dos vivos não poderia jamais acalmar os fantasmas que assombravam o sítio do ex-goleiro, transformando-o em um verdadeiro conto de terror. Até hoje o corpo de Elisa não foi encontrado e não tem o seu descanso merecido, enquanto Bruno, pasmem, está solto e tentando voltar a jogar. O fim de Daniela Pérez. Há muito tempo, numa época repleta de tragédias, um terrível crime abalou o país e mergulhou todos em um conto de terror que jamais seria esquecido. Era o caso Daniela Pérez, uma talentosa atriz cujo destino estava entrelaçado ao de seu colega de trabalho, Guilherme de Pádua, e sua esposa, Paula Tomás. A atmosfera sombria se estabeleceu no dia das gravações fatídicas, quando Daniela rejeitou o personagem de Guilherme em cena. O ator, movido pela ambição e ciúme, alimentava esperanças de que a filha da autora garantiria seu destaque na trama. Mas a decepção e a raiva tomaram conta de Guilherme ao perceber que seu papel se tornava cada vez menor. Guiado por uma mente perturbada, Guilherme tramou uma vingança macabra. 10 dias antes do crime, ele e Paula tatuaram seus nomes nas partes íntimas, como se selassem um pacto sombrio. O fatídico dia 28 de dezembro chegou, e após as gravações, Guilherme seguiu Daniela até um posto de gasolina. Ali, ele a atacou covardemente, desferindo socos que a deixaram inconsciente. A seguir, Paula, grávida e cúmplice na maldade, os conduziu a um terreno baldio. Enquanto o advogado Hugo da Silveira suspeitava de um assalto, deparou-se com o horror que se desenrolava dentro do carro. Ao acionar a polícia, o destino trágico de Daniela já estava selado. Seu corpo crivado por 18 perfurações cruéis. A comoção e o desespero tomaram conta de todos, especialmente de Raul Gazola, marido da vítima, e Glória Perez, mãe de Daniela, que receberam consolo do próprio assassino em um gesto macabro.
O julgamento trouxe à tona as verdades sombrias. Guilherme, inicialmente solitário em sua confissão, acabou por envolver Paula no crime, revelando a perversidade que os unia. Ele tentou culpar sua esposa, mas a culpa compartilhada selou o destino de ambos. Condenados e aprisionados, a lei permitiu que saíssem precocemente da prisão, como se o terror que causaram não fosse o suficiente para mantê-los atrás das grades. O caso Daniela Pérez deixou um rastro de horror e comoção, uma cicatriz na sociedade que jamais seria apagada. O clamor por justiça ecoou por todos os cantos, e Glória Pérez lutou para mudar a legislação, mas o vazio deixado pela morte trágica de sua filha permaneceria em sua alma para sempre. Nos dias atuais, Paula vive uma vida reclusa no Rio de Janeiro, criando o filho fruto do relacionamento macabro. Guilherme, por sua vez, encontrava-se em Belo Horizonte, aparentemente reformado, mas a sombra de sua maldade jamais poderia ser apagada. E para o alívio de muitos, faleceu no ano passado com 53 anos, através de um ataque cardíaco fulminante, tal qual as perfurações que proferiu em Daniela. Ele escapou da justiça dos homens, mas não da justiça divina. O conto de terror de Daniela Pérez e seus assassinos continua a ecoar nos corações de todos que se recordam desse pesadelo. Um alerta sinistro sobre as profundezas sombrias da mente humana, onde a ambição e a maldade podem unir-se em uma dança sinistra, e as vítimas inocentes pagam o preço mais terrível de todos. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.